Vamos lá, boa noite pessoal. Bom, estamos aí mais uma live, né? Faltando, a gente está próximo aí do final do ano. Acabamos de voltar de um BPM Night aí, feito pela comunidade do Rio de Janeiro, né? Então, bem legal. A gente tiveram comentários ótimos, né, sobre a iniciativa, sobre o trabalho, né? Foi uma série de profissionais. A gente contou aí com a presença do Bittencourt, né? A gente contou aí com a presença da Maria Torres, a gente contou com o professor Barbieri, a presença do presidente da BPMP, né, o Menelau, né, enfim. E hoje, né, a gente vai estar aí com nada mais, nada menos do que a vice-presidente de Administração e Finanças da BPMP, né, e a gente vai estar falando de um assunto que a gente sempre é questionado, né, a gente sempre ouve falar também, né, que é a questão da certificação, do CBOC, do CBPP, né? Então, a gente vai abordar assuntos aqui hoje como tirar a certificação, né? Como é que essa certificação hoje, né, ela está sendo vista, né? Quais são os ganhos, os benefícios, né, de se submeter esse processo de certificação, que é importante a gente sempre estar destacando aqui e falando principalmente, né, sobre como fazer e de forma consciente esse processo de certificação, né? A Viviane já pediu aqui. Opa, boa noite, Viviane. Oi, Dani, tudo Tudo bem? Boa bom? noite, gente. Tudo bem. Prazer estar com a gente hoje aqui, falando um pouquinho desse tema que a gente sempre fala, né, destaca, né, com toda a comunidade, né, que é a questão da certificação, né, o quanto isso é importante, o quanto isso valoriza, né, o perfil do profissional, principalmente o profissional de processos que atua nessa área, né, enfim. Estava falando aqui rápido sobre você, te apresentando, né, mas se apresenta aí pra gente, né? Enfim, nada como ouvir da própria Viviane, né? Enfim, teu perfil profissional, né? Enfim, se apresenta aí pra gente. Oi, Dani, boa noite, seguidores da ABPMP Brasil e a ABPMP Rio de Janeiro, né? Vocês que estão aí no top, Rio de Janeiro é um dos mais em números de certificados no Brasil e compõe aí o time entre os 1.000. Olha só, Dani, eu entendi que hoje a gente vai falar gostoso aí do CIBOC, da importância desse livro, da importância desse Claro, profissional no Brasil, né? Vamos aproveitar para falar de tudo isso e da importância dessa reanimação dessa comunidade de processo justo agora, no momento de pandemia. Olha, as empresas estão buscando esses profissionais feito loucas, porque é muita coisa, né, Dani, que está mudando aí no mercado depois dessa necessidade de transformação, gestão de mudanças, mudanças em processos, pessoas, arquitetura e negócios, né? transformação Negócios digital, deixaram de né? existir e estão nascendo novos negócios. E quem sabe. Sem processos é impossível qualquer organização continuar existindo. Então, embora você não tenha um processo mapeado, documentado e bem organizado, se não tiver uma memória do processo, um histórico do processo, um bom desenho, como que consegue automatizar e crescer? Automatizar processo requer ali uma história de processo bem documentada para que isso vá para os sistemas e vire um robô muitas vezes, ou vire um processo mais maduro, ou um processo mais econômico, mais enxuto, com gestão. Sem processo é bem difícil. E a disciplina de BPM, Dani, é a base disso tudo. E quando eu falo disciplina de BPM, eu nem falo só do CIBOC, né? O CIBOC apenas é a bíblia de BPM no mundo. 56 países utilizam do CIBOC como a bíblia de processo. E nesse livro você traz uma notação universal, uma linguagem universal em várias línguas, que traduz aí o que um profissional tem que fazer, o que é necessário para se certificar e tudo mais. Mas, Dani, introduz aí, depois me joga nessa live, que eu tô doida para falar um monte, como sempre. Legal. Não, tu já trouxe informações aqui a mil pra gente, né? Então, só esse número de 56 países, né? Esse conhecimento comum, esse direcionamento aí para toda essa comunidade de profissionais que trata de processos, isso é bem importante, né? Enfim. Um cenário que você trouxe bem contextualizado, assim, né? E que representa bem a situação atual,
né, é essa questão de pandemia, né, onde as empresas se viram ali diante de muitas transformações, necessidades de transformações principalmente, né, e teve que contar com o apoio desses profissionais, né? Então, a questão da própria transformação digital, que nunca veio tão forte, já vinha vindo tão forte, né? E veio mais do que nunca, principalmente, né? Então, e as empresas cada vez mais, o que a gente tem percebido? Que o feedback que a gente recebe é aonde estão esses profissionais de processo, né? Então, que de fato é um perfil, não é um perfil tão comum, né? Que perfil que esse profissional tem que ter, né? O que eu costumo falar é o cara que sempre está inconformado, sempre por onde ele olha e ele presencia os serviços que são prestados, né? Onde ele vê oportunidade de melhoria ali o tempo todo, esse é um grande eleito aí para ser um bom profissional de processos. Mas na tua visão, principalmente, né? Aonde está esse profissional? Que perfil esse profissional tem que ter? Que habilidade, né? Ele pode contar, né? Com a questão do CIBOC para poder apoiar o desenvolvimento dele, principalmente. Enfim, fala um pouquinho para a gente disso que tu domina, né, na verdade. Então, Dani, nós, né, nós que somos da comunidade, apaixonados, eu desde 2011, certificada, CBPP, enfim, vou contar um pouco para vocês. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que eu acho importante, né, a gente falar um pouquinho do que é BPM ou BPM, né, a sigla que a gente tanto fala, Business Process Management. O gerenciamento dos processos de negócio, ele é uma disciplina muito ampla, que envolve ali identificar, projetar, executar, documentar, medir, acompanhar e controlar tudo o que é feito manualmente ou automaticamente pelos sistemas com robôs. Aí você imagine aí que o BPM, ele é uma disciplina assim, global. Não existe país no mundo que não use BPM. Só que, olha só, o BPM em si, ele ramifica para tantas áreas de conhecimento que eu vou te falar de BPM é uma coisa muito ampla. Se eu for falar de robô e automação, estou falando de BPM? Estou. Vou falar de normatização de processos, governança, blockchain, inovação, tecnologia, internet das coisas. Impossível. Tudo, tanto tecnologia, como modelo de gestão, como o que faz uma empresa, todos os processos que giram em torno da empresa estão na base de BPM. Agora, o que a gente diz assim, qual base de BPM? Onde eu busco esse conhecimento? E se eu for ler sobre tudo isso na internet, nos cursos, cara, você vai caducar. A gente nasce agora, quem nasce agora vai viver 100 anos. Deixa eu te falar, se for estudar os 100 anos isso, ainda é pouco. Por quê? É tanta oportunidade, tanto conhecimento que vai se agarrando, que se você entrar no universo da internet para estudar BPM, cara, deixa eu te falar, perdeu. Então, o CIBOC ali, em 2003, lá nos Estados Unidos, uma associação se formou e disse o seguinte, cara, é muita coisa de BPM para estudar, só que ninguém sabe nem por onde começar. Então, se juntou ali as áreas de conhecimento do CIBOC e foram traduzidos em 10 capítulos dentro de um livro, onde o primeiro é só uma visão geral do que um profissional que trabalha com processos precisa saber. Depois, os outros 9 capítulos traz as áreas de conhecimento necessárias de base para um profissional se certificar como eu sou um profissional de processo. Agora, um profissional de processo se comporta do mesmo jeito? Um profissional de processo atua só com tecnologia, com não tecnologia? Ele só desenha, ele só mapeia, ele é um arquiteto, ele é o CEO da empresa? Ele é quem? Cara, posso falar? Todos. Todos. Na disciplina de BPM, nessa formação profissional, porque quem passa por um estudo da Bíblia de processo, ele passa por um processo de conhecimento em 10 áreas. Eu diria, a primeira área é resumo, mas as 9 áreas de conhecimento que um profissional de processo precisa sacar quando está numa gestão de uma empresa. Às vezes eu, falando com o Luiz, que dá curso de notação para a gente aí na plataforma da EAD Brasil, da BPMP Brasil, ele falou um dia para mim, Viviane, assim, ó, a gente pega as notações e vai utilizando. Eu falei, Luiz, dá vontade de tirar do bolso, né? Quando você vai numa reunião, e todo mundo está com aquela confusão, uma área brigando com a outra. Onde é que está o handoff, a lacuna desse processo? Onde esse processo se perdeu? Por que não se pagou? Por que não recebeu? Por que não faturou? E esses temas vão para reuniões com uma mistura de tudo o que acontece na empresa. O
que pessoas fizeram ou deixaram de fazer, o que os processos que aconteceram ou que deixaram de acontecer, e costuma virar um emaranhado, sabe, Dani, de Uma problema confusão, na né? empresa. Aí, quando no time você tem um profissional de processo, ele vai ouvir aquele som. Sabe aquele som barulhento da gestão, dos gestores Aquele brigando? ruído. Aquele ruído, o processo gritando, socorro, eu estou sendo feito 2 vezes. Cada um que faz de um jeito. Depois o processo grita de novo. Socorro, me acuda, eu parei. Eu parei, parou na mão de quem? Na gaveta de quem? Como? Gente, só para te dizer, um profissional de processo, quando chega numa organização, ele percebe esse som, ele cata essas lacunas de processos e seja para acolher ali como uma melhoria de processo, seja para acolher uma melhoria de mudança mesmo, mudança de estrutura, mudança de liderança, mudança de processo. Mas olha só, se um profissional chega para causar tanta transformação numa empresa sem uma base de conhecimento, ele vai ser invalidado no primeiro discurso. Porque ninguém chama um profissional de processo quando o processo está bom. Está tudo funcionando, está rodando e a gente está crescendo, faturando muito e faturando mais, ou entregando os processos para o cliente com NPS de satisfação 10. Cara, deixa eu te falar, não precisa chamar um profissional de processo, sua empresa já é cheia deles. Agora, se no dia a dia das reuniões da sua empresa você ouve barulhos, processos não feitos, processos não entregues no prazo, processos que pararam, prejuízo, processos muito inchados, demorados, e está perdendo para a concorrência por conta de tempo, prazo, custo, seja o que for, pronto. Chegou a hora de ir atrás de um profissional de processo. Só que um profissional de processo, Dani, ele tem várias áreas de conhecimento. Você vai ter os especialistas em automação e robotização de processos. Você vai ter os especialistas em análise de cenário ali para a empresa transformar um processo. Você vai ter os especialistas em áreas. Tem gente que é bom em processo financeiro. Tem gente que é muito bom em processo operacional de produção, fábrica, indústria. Depende. Mesmo assim, a área de conhecimento comum, ele abraça qualquer desses profissionais. E olha só, nossa base não deixa de ser a Bíblia, né? A Bíblia de processo no mundo. CBOC. CBOC é um livro que traz um corpo de conhecimento comum. Hoje ele está na 4ª edição. No Brasil, recém a edição, né? Saiu esse mês aí, faz poucos dias que saiu a edição impressa em português, mas a gente fala dele mais um pouquinho na frente. Estou ansioso para receber a minha já. Estou ansioso Olha para só, receber a minha. eu pedi a Carol, lá, secretária, o rastreador do meu, porque eu também não recebi o físico ainda, tá no caminho. Mas chega já para a gente que participou do crowdfunding desse livro, porque somos militantes, né, aí dessa disciplina, no Brasil desde 2010, e desde então, quem participa dessa comunidade dificilmente quer sair, sabe por quê, gente? Desbravar esse mundo sozinho para estudar sem ter uma trilha. Cara, uma trilha no mundo do conhecimento, nesse mundo globalizado, no momento que a gente está, é tudo. E o CBOC, ele traz essa trilha, que é as 9 áreas de conhecimento. Só que, lógico, você vai catar uma ou mais delas para aparecer com você, para dizer, olha, eu sou bom em análise, eu sou bom em desenho, eu sou bom em automação. Eu sou bom em que no CBOC? Em que eu quero ser bom? No que eu vou me aprofundar dentro do CBOC? E sabe o legal do CBOC? É que ele traz o conjunto de referências do capítulo. Exemplo. Você vai ter modelos como o CIPOC, você vai ter instruções de práticas de planejamento estratégico como Balance Scorecard, OKR e outros mais. Ele vai trazendo um conjunto de indicações de ferramentas e modelos, de templates que você vai usar na sua aplicação profissional. Então, olha, eu vou te falar, quando você encontra o CBOC pela primeira vez, não há quem não transformou a carreira se deu match, sabe? Porque o CBOC, ele é um livro bíblia. Ele é um livro que você milita sobre ele. Então, se você lê por alto, só um resumo tal, e não dá o match, eu não posso dizer que você é um profissional de processo. Mas, para ser um profissional de processo, há uma certificação. Há uma certificação que, se você desejar, você faz. Para ser um profissional de processos, precisa ser certificado? Não. Mas, como você vai existir no mundo
de processos nos países, em outros países, são 50 países que participam aí da ABPMP internacional. O Brasil é um deles. Ok, tem outros 49. Imagine continentes participando de uma disciplina. Se você quiser ser reconhecido facilmente, encontrado na internet, no mundo digital, cara, se não tiver uma tag, se não tiver uma chave, como que vão te achar? E a sigla CBPP, ela passa a acompanhar o seu nome profissional. Seu nome é esse, vírgula, CBPP. E na internet, no LinkedIn, tudo que eu colocar o seu nome e atrelar essa sigla de certificação profissional de processo, lógico, só aí você já vai cair numa triagem muito importante, que talvez, se você se apropriar só do conteúdo e da prática, você vai ser reconhecido no ambiente que você viver. Mas outros países não, dificilmente vão te achar nesse mundão. Então, a certificação, ela é o diferencial. Ela é a estrelinha que marcam nas suas testas. Este, eu sei que é CBPP. Ele passou pela jornada de conhecimento, das 9 áreas de conhecimento do CIBOC. Ele comprovou a formação e graduação em nível superior. Ele comprovou experiência e expertise por, no mínimo, 4 anos, né, nas áreas de conhecimento que o CIBOC milita. E essa estrelinha te marca entre todos. Precisa? É uma opção profissional, sabe, Dani? Hoje, quem me pergunta, que vantagem tem esse CBPP? O que eu posso explicar é isso. Você está marcado. Todo mundo sabe que você estudou aquilo, que você passou por essa trilha, e é muito mais fácil para as empresas contratarem. Porque imagine na internet contratar um profissional de processo. Quais são os cases que ele aplicou? Qual o currículo dele? O que me garante que ele sabe a base de BPM. Deixa eu te falar, dá preguiça, porque numa organização grande nem dá tempo, cara. Olha, eu vivo aqui selecionando pessoas para a equipe que trabalha comigo, de profissional e tal. E essa semana eu precisava de um profissional de projetos, mas que tivesse experiência em processos. Por que tag eu procuro na internet? Vírgula CBPP, vírgula PMP, vírgula. Eu preciso de um profissional que tenha essas 2 certificações no mínimo. Outras certificações servem, claro, elas até montam créditos para certificação. Mas as mestras, eu quero processo, certificação de processo, vou por qual sigla? Cara, deixa eu te falar, num milhão de profissionais, o que tiver a vírgula CBPP vai ser encontrado numa triagem dessas. E olha só, não só isso, vai fazer parte dessa comunidade que é a BPMP no mundo. Olha, uma coisa que eu consigo falar muito bem quando a gente fala de processo, só para definir o que difere um profissional de processos ali certificado de um não certificado, não é só a atuação profissional, nem o interesse pela disciplina. Mas no profissional certificado, você vai saber que ele veio ali daquela militância da disciplina, porque a BPMP, ela acolhe em eventos, ela acolhe em seminários, formação continuada. Quem acessa direto o site da bpmp.org, aí vai ver que lá você tem uma gama de conhecimentos para ir te nutrindo de conhecimentos de coisas atuais em processos. Só que um profissional de processo interessado, ele está lá, ele está acompanhando todo esse conteúdo, seja no Brasil em português, seja em qualquer língua. A BPMP Internacional oferece todo o site em inglês, lógico que você pode traduzir se for necessário, e lá você já pode baixar o CIBOC. Qual a versão que tem lá para baixar para associados? Já tem o CIBOC em francês, em inglês, em espanhol, vai entrar em português e tem outras línguas que eles estão colocando o CIBOC também. E olha só, você está lá com o CIBOC digital e só por ser um associado da BPMP Internacional. Mas, Dani, precisa ser associado à BPMP Internacional para ser um profissional de processo? Claro que não, é uma opção. É uma opção para você estar ali imerso numa trilha de aprendizado constante. Mas não é só isso não, Dani. Quero falar mais. Quero falar da BPMP Brasil, o momento da BPMP Brasil aqui. Vamos falar. Isso aí. O que é a BPMP? Essa sigla, eu vou te falar, nem CBPP sabe pronunciar ela. É a Associação de Gerenciamento de Processos, a BPMP no mundo, em 56 países e também no Brasil. Só que no Brasil é um capítulo, né?
E aí a ABPMP Brasil, ou a ABPMP BR, como a gente sempre fala. No site da ABPMP Brasil, a gente traz tudo que vem acontecendo, lives, programas, a participação dos CBPPs aqui, como nessa interação, a gente conta um pouco lá. Mas o site da ABPMP Internacional, ainda assim, ela é o site pai, ele é o mestre de conteúdo, de É referência. webinar, referenciado. Os capítulos nos países, eles são derivados, eles existem para engajar as pessoas naquele país. E aqui, a gente sabe, já são mais de 1.000 profissionais certificados no Brasil, ali desde 2011, ali eu fui da segunda turma em 2011, então em 2010 entrou a BPMP, eu fui da segunda turma em 2011, mas de lá para cá já são mais de 1.000 profissionais que se certificaram, mas são poucos ainda, pouquíssimos, né? Quando um processo do governo, um processo licitatório busca por esse profissional, deixa eu te falar, não é fácil encontrar eles por aí disponíveis. Quem conhece Esse sabe que feedback eu recebo também, que é difícil. disponíveis. Então, há uma necessidade tremenda de fomentar o aumento de pessoas, assim, não só lendo o CBOC e se apropriando, mas de pessoas com interesse de receber a estrelinha, né? CBPP na testa e fazer parte dessa comunidade que puxa a disciplina no Brasil. Porque o papel do associado no Brasil e do papel do certificado da pessoa que está certificada é muito maior do que ser um profissional do BPM. É um profissional que se compromete com a continuidade e a manutenção e nutrição dos conteúdos da disciplina, principalmente com os cases no Brasil. Então, a gente abre espaço na BPMP Brasil para apresentação de cases, lives, conteúdos, mas, por outro lado, a BPMP Brasil não pode, não deve e é antiético fazer a promoção pela BPMP Brasil de empresas específicas. A BPMP Brasil é muito procurada para... Podemos fazer uma parceria de uma empresa para vender uma ferramenta? Não. No mundo inteiro, a BPMP Brasil não tem essa prática. O que a BPMP Brasil faz com seus profissionais voluntários é gerar um espaço de compartilhamento, as parcerias com universidades que têm disciplina ou pós-graduação ou dão a aula com a base no CBOC, firmam com a BPMP a parceria somente para citação, não indicação. Olha, quais as universidades no Brasil que usam o CBOC numa pós de gerenciamento de processo? Como referência. Como referência, somente como referência. Do mesmo jeito com empresas. Então, a BPMP não pode, não faz, não vai fazer esse tipo de parceria. É importante colocar, porque diariamente a gente é procurado, né? E não é interesse, nem pode. Por outro lado, os profissionais certificados, Dani. Profissional certificado, ele está embaixo de um código de ética. Esse código de ética da BPMP Internacional, ele dita quais são as condutas que um profissional deve ter para permanecer sendo citado como CBPP. E aí é muito bom ler essas recomendações, porque é o que se espera da conduta desses profissionais também. A BPMP Brasil não tem um papel regulador, lógico que o código de ética você segue ou não segue, mas bom saber que precisa ter. É bom saber antes de se filiar e durante, só se principalmente, certifica, né? Se tiver afim, entendeu? Por quê? Porque é uma associação que tem regras para o mundo inteiro. Claro. Eles não beneficiam o Brasil por sermos maiores, diferentes, mais animados, mais espontâneos. Uma coisa que a gente tem aqui no Brasil é criatividade, né? E lógico, todo dia a gente quer mudar uma coisa lá na BPMP Internacional. E não obstante, a gente marca a reunião com a Internacional, vem o Krupp, o André, o diretor, nosso diretor de Relações Internacionais e como presidente, vem, propõe muita coisa internacional. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. A Internacional, às vezes, dá uma segurada, porque não adianta mudar só para o Brasil. Eles têm outros 49 capítulos e precisa de ter uma regra comum. Porque o profissional CBPP, Dani, quando ele chega em qualquer desses países, ele é reconhecido como um CBPP. Então, imagina, eu sou um CBPP do Brasil, sou diferente do CBPP nos Estados Unidos. Não é assim que funciona, se quiser fazer parte dessa rede. Então, convido vocês a quem quiser se certificar, ler o Código de Conduta, de Ética, saber que existe um livro que comporta muita coisa,
porque o livro ele cita muitas referências fora do CIBOC, que são um conjunto de conhecimento que apoiam a conduta no livro, a atuação profissional, enfim, tudo isso. Mas, em contrapartida, há uma limitação. O CIBOC hoje, quando a gente faz lives e tal, o pessoal pergunta: Viviane, o que o CIBOC vem falando de startups? Não, vem falando um pouco de startups. O movimento de startups é bem recente. Alguns movimentos de startups já estão validados, tem metodologia, se apoiam em outras metodologias também citadas aí no Scrum para fazer seu growth e tal. Mas ela sozinha não é uma disciplina forte no mundo inteiro. Existe startup, existe muitas empresas abrindo, algumas começam a ser exemplo por 1 ano, por 2 anos, mas não tem casos tão maduros para serem citados no CIBOC. E o estudo de CIBOC, ele é contínuo. Ele é contínuo. Então, o CIBOC, antes de publicar conteúdo, ele vai validar aquilo em vários lugares do mundo. Então, quando você está escolhendo ler o CIBOC, você está escolhendo ler um livro referenciado em muitos países. Então, não há ali nenhuma modinha. Às vezes a gente tem... Tá se usando muito fazer assim, assado. Beleza, esse modelo é validado. Quantas empresas cresceram nesse modelo? Quantos anos se passaram desde do primeiro teste desse novo método? Então, o CIBOC, ele espera isso para te referenciar com disciplinas de base. E ótimo que você falou do tipo... É uma certificação internacional, né? Que, por ser internacional, precisa ser reconhecido. Um profissional aqui do Brasil precisa ser reconhecido em qualquer parte do mundo, né? E isso fortifica a instituição, a associação, a certificação, né? Então a gente sabe que mesmo o profissional que está atuando aqui atua em qualquer outra parte do mundo, principalmente, né? Então isso é uma coisa, é um requisito importante, né? De qualidade, de credibilidade de todo esse processo, né? É importante isso. E eu posso te falar mais, Dani? Eu gosto de falar com os meninos sobre a notação BPMN. Na notação BPMN, que né, os profissionais de processo usam muito essa notação para desenhar e projetar seus processos, seja em que momento for, né? Um processo ou um processo ali de suporte, ou um processo de gerenciamento, mas há uma notação comum que, independente da língua, é percebida, é entendida. Então, a base do CIBOC, ele vai trazendo essas disciplinas de apoio, como esse apoio com o BPMS, com o BPMN, que é a anotação, onde nasce tudo. A forma de desenhar, você vai trazer a sua forma de desenhar. Ah, vou desenhar um processo e vou botar a interação aqui em raias. Vou usar as raias para classificar os departamentos, as empresas. Isso não interessa. Mas uma coisa é interessante em quem é um profissional do processo. Quando ele desenha um processo, ele é entendido por qualquer um. Seja um gestor administrativo, seja um gestor operacional, seja uma pessoa que lê o CIBOC ou não lê o CIBOC. Até as meninas do atendimento que trabalham comigo, quando eu estou explicando como vai ser feito um script, elas dizem: Vivi, desenha um processo. Eu, puxa vida, eu tenho que desenhar um processo de uma coisa que para mim é elementar. Por quê? Porque no desenho de processo a anotação é comum, é como se você falasse uma língua de sinais. A anotação do processo é uma língua de sinais, que não depende da língua que você fala para ser compreendida. Isso é ótimo. Olha que legal, né? Outro dia uma CBPP no grupo falou: escrevi meu processo todo em francês. Nem sei francês. Eu só li o desenho e já entendi do que o processo se tratava, em que etapas era feito, quais as regras que ele recebia, em que momento, se ele era um processo operacional, se ele era de negócio. Então, só de olhar, a gente sabe, independente em qual língua foi escrito. E o barato é isso, né? Que tem a técnica por trás, né? Então, o fato da técnica ajuda a aproximar e ajuda a ser compreendido. Na verdade, é uma ferramenta de comunicação, né? O fluxo está ali e ele está comunicando para você um objetivo ali, a operação, enfim. E sabendo fazer com técnica, que tem uma técnica por trás, a gente precisa valorizar isso, principalmente, né? Enfim, o profissional dominando essa técnica, ele consegue ser compreendido, seja em inglês, espanhol, francês, né? Em qualquer língua, em qualquer nível, né? Então, isso é ótimo, realmente. Exatamente. E esse é um dos ganhos de que quando a pessoa lê o CIBOC, que vem essa sacada. Agora eu vou sacar os elementos do BPMN, eu vou sacar o modelo de negócio, eu vou sacar o momento do que eu estou fazendo.
E se eu estou fazendo um processo operacional, um processo de suporte, se é um processo de gerenciamento, como classifica? Porque no dia a dia, Dani, você chega numa empresa, é muita gente contando tantas histórias, você começa a dizer, ah, cara, É é um de desistir. quebra-cabeça. É um É de quebra-cabeça. desistir. Se você não tiver o fio para você receber aquelas informações, fazer a triagem, decidir e outra, eleger o que é relevante. Não adianta sair desenhando tudo. Porque vai virar um monte de desenho, talvez muito bonito e impresso aí nas gavetas dos gestores. Se você está desenhando um processo para fazer uma automação, certamente ele já existe manualmente. Então, como ele acontece manualmente? E se ele for acontecer usando um sistema, em que hora esse sistema entra? E se esse sistema entrar, o humano vai interagir com ele em que momento? Porque é o seguinte, se fala muito de automação de processo, robotização de processo. Dani, se o processo não funciona nem na mão, nem se iluda. Nem vale a pena robotizar. Automatizar, fazer automação, robotização, o que seja. Se o processo não funciona manualmente, se não tem um leitor do processo manual, um profissional que chega ali, como esse processo está funcionando? Em quantas etapas ele acontece? Das etapas, quais que são manuais? E quando ele interage com os sistemas, é com os sistemas legados, com o sistema interno, sistema interno. E agora, se eu for automatizar, que ferramenta eu vou utilizar? Como eu vou redesenhar para automatizar? E quem vai gerenciar isso? Porque, olha, Dani, nessa época de automação, a gente está automatizando esteira de marketing, esteira de produção, botando robô para funcionar, o WhatsApp e tal, sistema operacional, processando venda, faturando, mandando nota, tudo robotizado. E, cara, deixa eu te falar, muita gente esquece de que se não tiver um profissional de processo, um curador, um profissional que olhe, o robô briga um com o outro, o robô responde errado. E Quer ver ninguém está duas apoiando coisas? isso. Duas coisas que eu acho que para destacar são bem importantes com base principalmente no que tu trouxe para a gente, né? A primeira é, se o próprio analista de processos ali não tiver aquele fio ali para poder filtrar, ele cai na bagunça da grande galera, né? Então, de várias áreas, né? Enfim, as áreas brigam umas com as outras. Isso acontece nas organizações, aquela briga saudável, né? Pela disputa ali do que tem que ser, do certo e errado, principalmente. E o analista de processo, nesse momento, se ele não tiver, né, essa técnica, essa tranquilidade para poder fazer a junção das coisas, fazer o filtro das coisas, na verdade, é aquele grande quantidade de desenhos que não se fala, não se integra, né? E o bom analista de processo, ele tem que saber dar a liga disso, né? Fazer a integração de tudo isso, né? Então, isso é uma coisa bem importante, né? E a questão das automatizações também, ou seja, não dá para tu sair automatizando tudo se não tiver uma racionalidade de tudo, né? Ou seja, minimamente uma ponderação de tudo que está se pensando em fazer ali, o porquê, o propósito, principalmente, enfim, né? Não dá para sair automatizando tudo, inclusive a bagunça do jeito que está, né? Então precisa fazer uma racionalidade, precisa fazer uma análise bem feita, né? Eleger de fato o que vai ser feito, priorizar, ver como vai fazer essa transformação principalmente, enfim. Porque senão, eu costumo muito ouvir e também até repetir isso, né? Se está um caos de forma manualizada, como você trouxe, né? Muito provavelmente o processo já existe de forma manualizada. Se eu automatizar daquele jeito que está ali, eu potencializo, de repente, até o prejuízo da operação, né? Então, se ele está manualizado e está gerando prejuízo, né? Se eu automatizar isso, ele vai melhorar, mas vai melhorar o prejuízo que está sendo gerado, né? Então, eu não fiz melhoria. Eu potencializei ali a bagunça, né? Então, isso a gente precisa ter bastante cuidado, né? Por isso mesmo que a ABPMP Internacional, ela checa se o profissional que está pronto para se certificar, ser BPP, tem pelo menos 4 anos de experiência. Porque, por mais que a informação chegue rápido, a experiência é experimentada, vivida, contada, ostentada, realizada. E a ABPMP Internacional checa isso antes de conceder um certificado a uma pessoa ali que vai passar numa prova. Não é só a prova, entendeu, Dani? Isso é bacana, Então, né? Porque tá associando ali a questão da certificação uma mínima uma senioridade, né? Enfim, né? agora, hoje, se você fosse me perguntar por onde eu começaria a me profissionalizar para ser referenciado com o processo, eu faria totalmente diferente do que eu fiz. Vamos lá, Porque então. lá em 2011, a BPMP nem existia. Tinha acabado de existir no Brasil, foi uma turma fazer. Cara, que isso de ciborgue, eu não tinha lido nem inglês.
E eu fui fazer assim, ó, no SUS. Já tinha experiência executiva e tal, claro que eu pude me submeter à prova por isso, mas não militante da disciplina. E aí, quando eu fui fazer essa prova, eu lembro, eu não passei da primeira vez, não, Dani, sabia? Não tem Eu não problema. passei, eu sabia nem ler o CBOC. O CBOC tinha lá 9 áreas de conhecimento. Aí, deixa eu passar o bizu aqui para ninguém passar pelo que eu passei. Isso é Por importante, a que eu gente não aprende, passei? né? Eu não sabia estudar o CBOC. Um monte de gente sabia que já tinha outras certificações. Eu não tinha nenhuma certificação a não ser CRC, mesmo de contadora e tal, e pós-graduação e essas coisas, mas eu não tinha nunca passado por um processo de certificação profissional. Então, eu não tinha o bizu. Mas hoje eu consigo passar o bizu. 9 áreas de conhecimento do CIBOC. Cada área de conhecimento, no final do capítulo, tem um resumo dele. E lá, no site da BPMP Internacional, ele dá uma gama de exemplos de perguntas que a BPMP faz na hora da prova, ali, que soma 140 questões na prova, e ele dá o exemplo de como ele formula as perguntas. E eu posso te falar? Vai lá ver. O resumo do capítulo traz o segredo da prova. Primeira questão da prova. Independente de que turma fez. Quais são as áreas de conhecimento do CIBOC? Cara, decora uma história na sua cabeça. Uma história com o início da letra. Cada um tem seu jeito de fazer. Essa é uma questão que cai na prova. Qual o ciclo de vida de BPM? Cara, se você vai para uma reunião e sabe o ciclo de vida, posso falar? Eu me lembro que eu decorei a sigla PADIM. Planejamento, análise, implantação, monitoramento e refinamento. Bom, Tá até hoje gente, guardado aí. se você vai para uma reunião que está confusa, você olha assim e diz, caramba, em que fase do ciclo a gente está aqui nessa reunião? Eu estou planejando, eu estou implantando, é monitorando, é refinamento, é metade do assunto numa fase, metade do assunto noutra. Cara, descobre qual é a fase, vai lá no CIBOC, que ele tem um roteiro. Um roteiro de saída. Vai para casa, estuda de noite e volta do profissional no outro dia. É assim que a gente usa CIBOC. Meu CIBOC é todo marcado. E você Isso pensa, aí. toda vez que eu leio, tem coisa que eu não tinha visto antes. Não Ótimo, tinha né? percebido. Então, ele é um livro de cabeceira, né, Dani? É um livro para quem quer comprar. E você diz por onde começar? Ah, começa comprando CIBOC. Ou se associando à BPMP Internacional, porque sendo um associado que paga a associação lá, você tem o CIBOC Free já em inglês e outras línguas, vai entrar em português também, para quem é associado. Mas para quem não é associado, também, independente, que gosta do CIBOC físico, do livro, eu gosto do livro. Eu carrego Mapear, mudando. folhear, é. Eu mudo de estado levando todos os meus livros. Então, cada um vai ter seu hábito. Eu ainda gosto do livro, eu não vou mentir. Então, o Ciboc digital, para mim, não substitui o físico. Então, se quer o Ciboc físico, a versão 4 já está disponível aí no Instagram da BPMP Brasil. Basta ir lá na bio, que tem um link lá, que já joga para o site da BPMP Brasil. E se você tiver interesse no Ciboc 4. Mas vamos falar de Ciboc? Vamos, Área de vamos. conhecimento do Ciboc, bora! Gestão de processo, modelagem, análise, desenho, medição e desempenho, transformação de negócio, tecnologia e transformação, organização e cultura e mais. Gestão de processos gerais organizacionais. Olha só, cada capítulo desse te faz, eu diria assim, te conduz a uma imersão. E o que é de novo? Tem no Ciboc 3, todas essas áreas de conhecimento tem ali no Ciboc 3, mas o que tem de novo no Ciboc 4, ali agregou mais coisas, sabe, Dani? Porque se percebia um desalinhamento dos profissionais de processos com os processos organizacionais estratégicos. Os profissionais de processos permeando muito ali, da parte de gerente para baixo, acaba que a estratégia, se não tiver conectada a processo, essa dança Não organizacional casa. não casa muito. Então, o Ciboc veio e disse o seguinte, ó, alinhamento estratégico. Como fazer? Por onde começa? Tá, você vai começar um projeto de processo. Cara, às vezes a gente começa mapeando um processo de apoio lá embaixo e não entende porque ele não funciona. Está deslinkado, ele está desconectado com o momento da empresa, está desconectado com a estratégia. Por quê? Porque quem te dá esses insumos, às vezes, é uma pessoa lá do operacional que não acessa o conteúdo estratégico. Mas um profissional do processo, bem certificado, ele vai saber percorrer a organização ali, caçando esse match entre o processo e a estratégia.
E não é difícil, Dani, você chegar, caçar isso na organização e não encontrar. Aí é a hora que o profissional do processo, já munido desse conhecimento, vai saber como se comportar para sair daquela mesmice lá do operacional e saltar ali para permear um pouco da condução da estratégia da organização. E E ótimo que você falou, porque às vezes parece que a gente está trabalhando, mas você vai ver, ó, é aquele processo mais operacional que não está ligado diretamente à estratégia da organização. E você fala assim, cara, não está dando resultado, eu poderia estar investindo, dando resultado num processo que ia dar um retorno bem maior, vinculado à estratégia da organização, enfim. Eu acho que esse exemplo está ótimo mesmo, né? Dá para a gente visualizar, né? E melhor ainda, o profissional de processo precisa ter essa sacada, né? precisa ter essa sacada. Só que, olha só, Dani, tem que ter vivência, tem que ter uma certa maturidade. Porque tem que ter muita experiência vivida. Porque você vai lidar ali com comportamentos, dificuldade de imersão na governança da empresa, problemas entre CEOs, problemas organizacionais, briga entre gestores, porque assim, acontece em todo lugar. Aí você tem ali o time trabalhando, alta competitividade, meio mundo de processo atrasado, todo gestor tendo que entregar a produção do dia, e aí não vai ter tempo para melhoria de processo, ou para transformação, ou para inovação. Então, o profissional de processo, eu diria, ele é aquele profissional que treina a isenção. Ele é isento dessas dores locais, sabe? Que elas vão existir sempre na organização. Sobrecarga, funcionário, insatisfação, salário baixo. O profissional do processo, ele enxerga isso, mas não tem como ele atuar em todas as frentes de uma vez. Ele foca no processo. Qual o processo que eu estou trabalhando, o que ele entrega, e entrega valor a quem? Cara, vou te perguntar por onde começar. Não perde tempo. Os que entregam valor ao cliente. O que aumenta o número de satisfação, o que entrega mais produto ao cliente. Muitas vezes o processo é de inovação. Imagine que um profissional de processo para trabalhar com processo de inovação, ele não tem base. É inovação de quê? Vai começar por onde? Às vezes a base do profissional é pesquisa. Essa fase de análise eu estou pesquisando ferramentas que podem ajudar a alavancar esse processo. Ou a criar esse produto, um processo de criação de um produto. Olha só, às vezes a gente acha que vai mapear o que já existe. Não. O segredo do profissional de processo é mapear o que não existe e criar as possibilidades que vão nascer a partir desse mapeamento. Novas. E aí, para isso, tem que ter uma boa base, né? Não tem jeito. E olha só, mais inovação que o Ciboc 4 traz, estratégia de execução, estrutura de ciclo de BPM, trazendo ali um papel forte, liderança. Os analistas de processo muitas vezes ficam permeando ali no nível gerencial e acabam tendo poucos comportamentos de liderança de transformação. Então, o Ciboc novo traz essa questão para poder fortalecer os egos, fazer com que você se prepare para ser líder. Independente da posição que uma pessoa esteja desenhando processo ou arquitetura, ou está trabalhando no meio de negócios que usa processo, é indiscutível. Essa pessoa já é uma pessoa estratégica. E não adianta você ser uma chave da estratégia, você ser uma pessoa que é pivô de transformação, inovação, redesenho, melhoria. Né? Ou você está desenhando para melhorar custo, para melhorar a qualidade, para aumentar vendas, ou até para salvar a empresa de sair do mercado. Não interessa. Um profissional está nessa posição com um desenho de processo na mão, já estou dizendo para você, ele é estratégico. Mas grande parte deles não assume essa posse. Porque ela é treinamento comportamental. E o Ciboc vem trazendo isso, que no Ciboc 3 deixava um pouco a desejar nesse tema. Outras coisas que o Ciboc... É bom mesmo, né? Outra Já é um coisa que o Ciboc desenvolvimento, 4 né? Tá traz... ampliando. Ótimo, muito bom. Exatamente. Só que o Ciboc 4 não invalida o 3, ele só soma. As áreas de conhecimento, as mesmas. Agora, alguns conteúdos que já foram validados pelo mundo, que já causaram transformação e tem cases de sucesso pelo mundo, como blockchain. Vou te falar, os cases de robotização, automatização, inteligência artificial e internet das coisas. Todos esses conteúdos estão somados aí no Ciboc 4. Então, quem for adquirir o Ciboc 4 agora vai ficar com esse presente, né? Esse F5. Mas muita coisa você vai ver que ele herdou do 3, porque nada que tinha no Ciboc 3 deixou de existir ou foi invalidado. Muito pelo contrário.
Ele só amadureceu, ele só foi base, ele só trouxe novas experiências e agora ele engajou mais conteúdo. Agora, deixa eu te falar. Quem quer ser profissional CBPP? Poxa, começa lendo o Seboc. Lê o Seboc, vê se dá match, se encontra com ele. E se você curtir, você investe aí numa preparação para o certificado. A certificação, gente, não só existe a CBPP, existe a certificação antes, existe uma certificação depois. Então, se você tem mais de 10 anos de prática profissional e que ser massa, você procura essa certificação no site. Se você quer estar ali no meio, eu tenho uma formação superior, já tenho uma certa experiência, trabalho 4 anos em organização, já lidei com o processo, vai para a certificação do meio, que é o CBPP. A gente gosta dela aqui no Brasil, por quê? Porque há a prova em português, as outras não existem em português. Então, isso já exclui bastante. Eu diria, não é que exclui o profissional, é um diferencial para ele. Mas num país onde só 5% das pessoas falam inglês, se você chegar com muitas expressões em inglês, num processo industrial, num processo de produção, num processo operacional, claro, vai ser difícil a comunicação. Então, por isso que eu indico sempre. Eu indico a alternativa do meio para os profissionais que querem amadurecer, né? Tomar essa base. E daqui a 10 anos, se você quiser, tiver afim, você... Olha, já tenho 10 anos, quero pular o CBPP, não tem problema, porque vai estar no mesmo ramo, a gente vai se encontrar por aí. E outra coisa, Dani, de processos que eu acho, que tem gente que acha que a gente que é profissional do processo, fica aí desenhando processos, né? É tão diferente. A gente que estuda essa base, a gente começa a se jogar na ideação, na formulação de negócio, na abertura de novos negócios, na criação de estratégia. Por quê? Porque essa base que a gente monta dá sede de atuar em outras áreas que fazem a diferença. Mas um bom começo é sempre bom, aprender a fazer um desenho de processo. Porque ali você já vai viajar e dá para crescer ali no processo. E olha só, claro, né, que a pessoa que está se preparando, ela vai ter um futuro. Não sei quem quer ser gerente, gestor, qual o papel no processo que quer exercer. Às vezes você quer exercer um papel que é gestor de um escritório de processos. Não, a empresa não tem escritório. Ah, tá. Eu vou ser um gestor do processo de execução da estratégia. Eu vou ser um analista de processo. Não, eu quero ser um arquiteto de processos. Gente, são tantas as possibilidades que estão debaixo do Seboc, e o Seboc também traz algumas profissões, né? Eu posso falar profissões, porque a BPMP, junto com a BPMP e a certificação, elas formam profissionais. O CBPP é uma certificação de formação profissional. Então, ela está para uma certificação profissional sua. Por quê? Ela te certifica após a sua graduação. Então, você já é uma pessoa com a graduação. E o CBPP vem adicionar uma vírgula ao seu nome com essa certificação. Então, imagine, é só uma chancela que você vai receber para atuar no processo e ter a referência e gritar para o mundo inteiro. Eu sou um CBPP, eu sigo o código de ética, eu sou militante atualizado nessa disciplina, pode contar comigo, seja na estratégia, seja no gerenciamento, seja na condição de reunião para mudança e transformação e gestão de mudança. Vamos lá? Gestão de mudança. Dani, quem não sabe de processo, consegue liderar uma gestão de mudança? Difícil, né? Envolve pessoas, comportamentos, prazos, recursos financeiros, sem uma base de processo, como conduzir uma gestão de mudança. No momento que a gente está vivendo, as empresas ou mudam, ou se transformam, ou não existem mais. Não tem jeito. Ou vai para o mundo digital ou não tem como ficar existindo. Na grande maioria dos negócios. E olha só, você está lá com a equipe de TI, com a equipe de operacional, fazendo lá pagamento na mão, processando, gerando nota fiscal de um em um, exemplo. Você está lá com todo mundo, fazendo o que é necessário para o dia. E o processo de transformação gritando, ou eu transformo ou você vai morrer, ou eu transformo... Quem acolhe, cara, se não é um profissional desse? Então, sejam bem-vindos, CBPPs. Nós só somos 1.000 no Brasil, precisamos de milhares, né? Precisamos de milhares. E seja bem-vindo quem quiser vir para essa profissão. A BPMP Brasil vai acolher com conteúdo, live,
compartilhamento de case e a BPMP Internacional também, com essa base científica toda lá no site, nessa área logada. Não, e Agora, esse Dani, número que você trouxe é super expressivo, né? Ou seja, quantas organizações nós temos, entendeu? No Brasil, o tamanho do Brasil que é, né? E a gente ter ali da ordem de 1.000 profissionais, ou seja, quanta oportunidade, quanto espaço a gente tem para o desenvolvimento desses profissionais, né? Enfim, é um mundo amplo demais, né? Então, mas eu diria que teve um momento da disciplina de BPM no mundo, porque na abertura desses capítulos vieram essas pessoas que são esses influencers, como Gart, Leandro, Furlan, né? Os lendários da BPMP, o Maurício e tantos outros que eu não vou nem pecar por não citar. Mas vieram ali, trouxeram toda aquela empolgação e começou esse envolvimento e depois houve um esfriamento no Brasil dessa disciplina, por falta de militantes suficientes. E enquanto o mundo cresceu nela. E aí, há menos de 2 anos, a gente resolveu se juntar e retomar. Os próprios profissionais que se certificaram disseram, Vivi, vamos voltar? E foram lá com a Anici, com o André, vamos nos candidatar, vamos fazer a associação acontecer novamente. Mas BPM não parou em lugar nenhum. E nem no Brasil. O que aconteceu foi um esfriamento de empolgação dos certificados, dos profissionais certificados. O que não acontece já há 1 ano, porque voltou com tudo e não teve jeito. Nesse momento de pandemia, esses profissionais todos. Eu não conheço CBPP sem trabalhar, sabe, Dani? Todos eles estão muito ocupados, é difícil encontrá-los e a gente está precisando demais. Então, vamos convidar a galera aqui a compartilhar o link do Ciboc para as pessoas lerem, curtirem, mudarem suas vidas com eles e aí, se desejar, se certifique, a gente encontra aí com essa estrelinha na testa se batendo aí no mundo profissional. uma Agora, comunidade Dani, forte é uma comunidade ampla, né? Ampla, diversa, né? Enfim, que troca principalmente, né? Então, esse é o segredo, né? O caminho, né? Enfim. olha só, o Cláudio Eden está falando aqui sobre tudo O sem dólar. dólar, né? Eu posso te falar? Vamos falar dessa parte aí? Vamos, Vou vamos. falar rapidinho, porque ela é dolorida. Deixa eu te falar. Dólar de A dolorido. BPMP Internacional usa uma tabela única no mundo inteiro, e lógico que não é refém de moeda de nenhum país, é o dólar mesmo, que infelizmente para a gente desfavorece um pouco. A certificação custa ali, para quem é membro associado, vai lá no site, se associa, acessa o conteúdo, baixa o Ciboc em inglês, em francês, em espanhol, tudo isso. Para se certificar no mundo inteiro, custa $650. Mas, se a pessoa é um membro associado do site, da Associação ABPMP Internacional, esse valor cai para $500. Esse é o valor ali que você vai pagar para fazer a prova, mas não é só ele, não. Ainda assim, tem $75 que você paga de taxa, como se fosse uma taxa administrativa, né? Você paga pelo processo que eles auditam, que eles analisam o currículo e tal, e esse processo é pago também. É disso que a Associação Internacional sobrevive, não a associação no Brasil, porque essa receita não é da associação no Brasil. Convertida, né? Não é nem Não convertida. é brasileira, não vai ser, não é repassada para o Brasil e não é repassada para nenhum dos países capítulos. Nós somos uma associação no Brasil sem fins lucrativos, liderada por voluntários. Então, a gente não faz parte dessa receita da prova. Então, a nossa influência é pouca nesse valor. Já tentamos de tudo. O que foi retirado no Brasil foi a obrigação ali do bootcamp, que tornava mais caro. Os CBPPs pediram para ter o evento, mas não como obrigatório para a prova. E aí, esse evento pode ser retirado. Mas continuou o processo da internacional, a prova é feita pela ABPMP Internacional, em alguns provedores de provas ou diretamente online com a ABPMP Internacional. Para fazer a prova, Dani, é só seguir os passitos. Vamos lá, tem um passo a passo aí, né? O Vic pode fazer até em casa, nesse contexto de pandemia, né? Enfim. Poxa, no contexto de pandemia, cara, lê o Ciboc. Vai precisar dele. Você que é um profissional, tem uma graduação, não interessa se é na indústria, no gerenciamento, na administração, na contabilidade, no direito. Cara, Ciboc vai te fazer muito bem, independente da área que você atua. Mas deixa eu te falar. Vamos para lá, 6 etapas para a certificação. Primeira, revisar os requisitos de qualificação. Você precisa comprovar 4 anos de experiência e tudo mais, manter seu currículo atualizado no LinkedIn, se submeter a essa etapa de qualificação.
Depois, se preparar estudando o CIBOC. Qual é a versão que estuda? 3. Nós temos 2 versões à venda no Brasil. Uma é a versão 3 do CIBOC e outra é o 4, que saiu na semana passada. Essa versão 3 ainda é aqui, é a base da prova. Quem estudar na 4 vai ter problema? Não. Só que chegando na prova, algumas questões que você gostaria que estivesse lá não estão. Só estão as questões do CIBOC 3. Mas não tem perda nenhuma, porque um CIBOC levou o outro dentro e só agregou conteúdo. Mas vamos lá. Segunda etapa, lógico, se preparar para a prova. Terceira, preencher o formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, você já vai ali ter que se chamar para a inscrição, vai ser validada, você vai pagar essa inscrição. Depois, esse processo vai para uma análise da BPMP Internacional. Se tiver tudo ok, você já pode se inscrever para o exame e pagar a taxa do exame, seja $500, seja $650, se você não for um membro associado. Ok? Depois, o trabalho é manter essas credenciais. A cada 3 anos, você precisa ali atualizar a sua certificação. E para isso, precisa ir lá no site da BPMP Brasil e vai lá contando suas histórias. Quais são os cursos que você fez? Você está dando aula? Ah, estou dando aula de processos. Ok, já tem credencial lá para colocar. Fui para um evento de BPM, credencial para colocar. Fiz uma live aqui, quem sabe, essa live vai depender do tema, já vale também. Submete lá essas credenciais, soma os pontos necessários e atualiza a sua certificação a cada 3 anos. É isso aí, para se tornar um profissional ativo. Mas, quem fez a certificação e não se atualizou, não é um profissional? Quem vai contar isso é o mercado, é a sua história, são suas experiências. O CBPP vai atrás do nome para sempre. Agora, se você vai submeter a um processo ali de qualificação para uma licitação do governo, lógico que eles vão precisar da certificação atualizada. Então, por isso, é interessante manter essa atualização. Senão, ela vai ser invalidada, expirada. Mas isso não desabilita você de todo conhecimento, experiência e tal. Eu mantenho a minha desde então e não sei, outros profissionais que seguiram outros cursos também, às vezes comentam, Viviane, vale a pena, né? É uma pergunta. Hoje à tarde me perguntaram, vale a pena manter a certificação? Eu vou te ver a pergunta. Vale para você? Então, eu não consigo responder a uma pergunta tão intensa, sem saber o contexto da pessoa, em que ela está atuando, né? O propósito também, o que ela projeta para a carreira também, né? Isso é muito pessoal, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, no mundo digital, se você não tem uma qualificação, não existe com tag na internet, o seu nome não vem acompanhado de alguma sigla, é difícil cair em qualquer sistema de busca e de existência. Então, é difícil de te achar, né? Essas certificações, elas vêm assim, ó, para te marcar num universo muito complexo, com muita informação. E você chega lá no LinkedIn, quer saber quem são os CBPPs? Basta digitar CBPP. Vai vir um monte de gente que tem esse sobrenome, CBPP, que é essa certificação. Então, quando as empresas vão procurar, elas buscam desse jeito. Bacana, Vivi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a gente está indo para o finalzinho, nos minutos finais, enfim. Tive mais curiosidade sobre o tema, né? Eu quero saber onde estudar, o que conceito procurar e tudo mais. O que você recomenda? O site da BPM Brasil, enfim, quais são as grandes referências nesse caso? A grande referência nesse caso é o CIBOC. A segunda grande referência é o site da BPMP Internacional, abpmp.org. E o site que eu mais gosto é o nosso, da BPMP Brasil. Porque lá a gente publica as lives, a gente vai para a rede social, Instagram, a gente conta tudo. E lógico que a gente conta é derivado do que a Internacional está fazendo no mundo inteiro. Do que a Internacional está falando, blockchain a gente fala. Do que a Internacional está falando, de inovação, gestão de mudança, a gente traz para as lives e traz os cases do Brasil. Porque quando a Internacional fala, ela fala no contexto global. Às vezes a realidade é muito longe da nossa. E a gente traz como isso está funcionando no Brasil. Quem aplica isso no Brasil, o que deu, quais são os cases, e a gente conta tudo nas lives da rede social, das sociais da BPMP Brasil. Facebook, LinkedIn, Instagram, a BPMP Brasil. Além de a rede social das regionais, a BPMP Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, e todas elas
postando conteúdo aí diariamente. Eu costumo falar que o primeiro, eu tive um grande insight para buscar a certificação, principalmente. Eu estava trabalhando, né? E até para ser bem reconhecido profissionalmente, até para galgar cargos maiores, de fato foi me exigido, mesmo na empresa que eu já trabalhava, a certificação, né? E aí foi uma escolha bem profissional do tipo, ó, eu quero investir nesse caminho, é o que eu quero trilhar, onde eu quero desenvolver, e eu acho que a certificação veio até como prêmio, como reconhecimento também de anos anteriores, também de trabalhando na área de processos, né? Enfim, me transformando até num outro patamar de profissional também, sendo mais reconhecido, mais buscado, né? Tem muitas situações onde eu estou normalmente trabalhando e sou buscado, né? Enfim, me procuram querendo saber, ó, tem interesse e tudo mais. Aí você pode até decidir, né? Ó, quero manter aqui, ou então não, quero buscar novos desafios, né? Enfim, se submeter a um processo de certificação internacional é uma valorização para o profissional, para o currículo profissional, né? Enfim. E não no Brasil somente, né, Dani? Porque quando você é CBPP, você é reconhecido em outros países também. Então, dependendo do projeto da pessoa, isso faz internacionalizar a sua profissão. E aí, Bacana. a gente dá match aí pelo mundo com esses profissionais. Quando procura aí na internet, você vê, tem profissional CBPP no mundo inteiro. E a gente se reconhece, né, Dani? Porque sabemos qual é a jornada que uma pessoa para se certificar segue. E é gostoso saber que você encontrou uma pessoa que passou por essa jornada. Dá confiança. Você fica mais confiante. Principalmente se você é um gestor de organização na hora de contratar. Que bom que eu encontrei um CBPP que entende do que eu estou falando, que sabe o que é processo, sabe quando eu falo que é um desenho, eu não preciso ali, ó, militar do zero. Então, gostoso. Essa semana aconteceu isso comigo, por isso que eu... Poxa, que profissional a gente vai procurar, gente? Seria tão bom de projetos, mas de projetos sem saber processo não rola. Eu vou querer as duas siglas. E aí fui buscar por essas duas. Por isso que eu sei que é uma experiência que toda empresa que precisa contratar esses profissionais passa também. Bacana, bacana. A gente está aí nos minutos finais, e segundos finais da nossa live, passou super rápido, tá? Esse bate-papo aí é sempre bem dinâmico. A tua visão, tua experiência ajuda muito a gente entender, ter uma consciência melhor de todo esse processo, de todo esse mundo, né, do CIBOC, do CBPP, né, da área de processos, enfim. Tuas palavras finais aí para compartilhar conosco. A gente da BPMP Rio de Janeiro só queria agradecer, né? Obrigado por ter tu trazido aí compartilhar as tuas experiências, tuas informações tão relevantes, enfim. A gente só tem a agradecer. Palavras finais, eu vou pegar a fala da Teca, que acabou de falar aí. Processo é a mola do mundo. Fica a dica. Boa noite, Valeu. gente. Obrigada, Daniel. Parabéns Obrigado. pela live. Deca, obrigada pela inspiração. Perfeita. Obrigado, Vivi. Boa noite. Valeu, a gente se vê. Valeu.